Oi gente, a paz do Senhor, aqui é Débora e hoje nós vamos ler o capítulo 3 do livro 10 Meninas que Mudaram o Mundo. Susannah Wesley, 17, 18, 19, 20, contou Susannah. Muito bem, elogiou a mãe. Você é muito sabida. E depois do 20, o que vem? 21? Perguntou. Isso mesmo, e depois? Mas Susannah havia esgotado seu repertório de números. Vamos cantar a música dos números para ela, convidou a senhora Annesley. 1, 2, 3, 21, 22, 23, cantaram em rimas infantis. 24 e, com a Susannah, 25. Depois todas as crianças caíram no riso. A caçula também riu, mesmo sem saber o motivo. Por que você sempre canta e com a Susannah 25? Perguntou a menina de 5 anos a um de seus irmãos. Ele riu. Porque o papai e a mamãe tiveram 25 filhos e você é a mais nova. Isso significa que você é a 25ª. Susannah espalmou as mãos e observou todos os dedos. Assim é 10. Depois fechou as mãos em punho, abriu as duas novamente e mostrou ao irmão. Assim é 20. E depois fechou as mãos e abriu uma só. E assim é 25. Poxa, quanta criança! Exclamou a menina, e com os dedos bailando completou a cantiga, com a Susannah 25. Acho que devíamos retomar a lição de casa, disse a senhora Annesley aos filhos mais novos. 3 se sentaram no chão perto da mãe e continuaram contando. 4 sentaram-se à mesa onde tinham leitura a fazer, e outros 4 estavam no escritório do Dr. Annesley, aprendendo história com o pai. Os demais estavam trabalhando ou fora de casa. Próximo da hora do almoço, o pai reuniu todos na sala de estar para uma chamada oral diária. Segurando um livro de perguntas e respostas, fazia uma pergunta para cada filho. Quem criou você? Sorriu para Susannah. Foi Deus quem me criou, respondeu. Em seguida, perguntou ao próximo. Por que Deus o criou? Deus me criou para louvá-lo e adorá-lo. O que mais Deus criou? Deus criou todas as coisas. Quando o Dr. Annesley chegava ao filho mais velho, as perguntas já haviam ficado bem mais difíceis. Mas, como fazia a chamada oral todos os dias, os filhos sabiam as respostas. Onde está Susannah? Queremos que ela venha brincar com a gente. Susannah ouviu a irmãzinha perguntar, mas não respondeu. Ela havia se enfiado embaixo da mesa do escritório de seu pai, onde ele e os amigos não podiam vê-la, pois a toalha da mesa se estendia até o chão. Mesmo sem entender a maior parte dos assuntos que se conversavam, ela adorava ouvir aqueles homens falar. Susannah ficava imaginando a expressão de cada um. Quando seu pai se mencionava com o nome de Jesus, ela sabia que ele teria no rosto uma afeição terna e suave. E quando o assunto era o pecado, ela imaginava seu rosto ficando triste. Quando falavam do céu, ela sabia exatamente qual era o semblante do pai, pois ele era incapaz de falar do céu sem sorrir com os olhos. Mas a conversa se estendeu por horas a fio e a menina acabou adormecendo. Acho que seu cãozinho se enfiou embaixo da mesa de novo, comentou uma das visitas. Um homem novo no grupo pensou que de fato houvesse um cachorro na sala, mas o Dr. Annesley, que já sabia do que se tratava, pegou uma almofada de trás da sua poltrona e pediu ao amigo. Ajeite sobre a cabeça dela, por favor. Papai gostaria de falar com o senhor, disse Susannah 7 ou 8 anos mais tarde. Venha ao meu escritório, sorriu o pai. Não resta nenhum outro lugar nesta casa onde possamos conversar tranquilamente. O que a preocupa? Perguntou ele, quando ambos já se haviam acomodado próximo à lareira. Susannah sabia que não seria fácil, mas já havia refletido a respeito. Sei que o Senhor se opôs à ordem do parlamento, segundo a qual todos os pastores deveriam ingressar na Igreja da Inglaterra. E por isso, o Senhor ficou impedido de pregar em público até o dia em que o rei Charles lhe deu permissão para isso.
mas eu sinto vontade de ingressar na Igreja da Inglaterra. O Dr. Adamsley encarou a filha e pensou: estou começando a colher o que plantei. Sempre ensinei meus filhos a pensar por si mesmos e a ter personalidade. Diga-me, por que pensa isso? Perguntou a Susana. A menina lhe deu 2 motivos claros para deixar os dissidentes a ingressar na Igreja da Inglaterra. E foi exatamente isso que fez pouco tempo depois. Quem é aquele rapaz? Perguntou Susana à irmã. Samuel Wesley. Aliás, vocês têm algo em comum. A garota olhou para ele e tentou descobrir o que poderia ser. Temos mais ou menos a mesma altura, brincou. O único detalhe é que ele parou de crescer, enquanto eu vou continuar crescendo. A irmã sorriu e disse: não é só a altura que vocês têm em comum, vocês têm personalidade. Como sabe disso? Perguntou Susana, curiosa. Porque ele fez exatamente a mesma coisa que você. Deixou os dissidentes e se reconciliou com a Igreja da Inglaterra. Interessante, pensou a jovem Susana. De fato, temos algo em comum. Novembro de 1688, escreveu a noiva de 19 anos em seu diário. Casei-me com Samuel Wesley, pastor da Igreja da Inglaterra. Vamos iniciar nossa vida de casados em Londres, onde terei de ser a melhor esposa de toda a cidade e fazer que 28 libras por ano sejam suficientes para nos alimentar e vestir. Estou precisando de 2 camisas novas, disse Samuel a Susana, alguns meses após o casamento. Infelizmente, terá de esperar, explicou a esposa. O dinheiro mal dá para a comida, que dirá para roupas novas. Mas vou remendar suas camisas velhas com bastante capricho. Samuel mostrou-lhe uma camisa velha. Então, terá de juntar remendos, reclamou. Se não conseguimos viver com o que ganho aqui, vou precisar arranjar outro emprego. Susana tentou pensar em alguma despesa que pudesse ser cortada, mas não viu qual. Agora já posso comprar camisas novas, anunciou Wesley alguns meses depois, entrando subitamente em sua casinha. Serei pastor da tripulação de um navio que viaja pelo mar da Irlanda. Pensando que viveria a bordo de um navio, Susana não fez questão de esconder o descontentamento, mas suspirou aliviada quando o marido terminou de lhe contar a novidade. Enquanto eu estiver fora, você poderá ficar numa pensão. Teremos condições de pagar porque vou receber 70 libras por ano. Mas, passados apenas 6 meses, Samuel voltou à terra firme e começou a procurar outro emprego. Ele e o mar não se deram bem. Você é avô novamente, anunciou a senhora Annesley ao marido em 1690, quando nasceu o pequeno Samuel Wesley. Ela levou o marido até a porta do quarto onde o bebê da filha acabara de nascer. Olá, vovô, disse Susana com voz infantil, como se o pequenino saudasse o avô. Samuel apertou os olhos e olhou para o mundo. Não teve muito tempo de pensar no que viu, pois logo disparou um berreiro. Será que vai ser pastor um dia? Disse o Dr. Adamsley. Pulmões para isso ele tem. Susana entregou Samuel à mãe e se ajeitou para dormir, feliz por ter podido voltar à casa dos pais para ter seu bebê. A casa de seus pais era muito mais confortável do que qualquer casa em que ela e seu marido já haviam morado em 1 ano e meio de casados. Onde fica South Ormsby? Perguntou Susana alguns meses mais tarde, quando Samuel lhe contou que iam se mudar para lá. Em Lincolnshire, respondeu. É um vilarejo com uma população de no máximo 200 pessoas. Lincolnshire, queixou-se Susana. É longe demais. De jeito nenhum. Fica só a 240 quilômetros daqui e você vai acabar gostando do interior. Susana pegou o bebê sem considerar que o menino estava entregue ao sono, pois precisava de alguém para abraçar enquanto pensava no assunto. Isso quer dizer que não verei meus pais, nem meus irmãos. E meus amigos? Ninguém vai poder nos visitar, nem eu poderei voltar para vê-los. As lágrimas começaram a escorrer. Ela abraçou o bebê com força, enxugando as lágrimas em seu chale, para que o marido não notasse seu desgosto. Como é a casa? Perguntou.
Simples, respondeu o marido. Uma casa de interior feita de barro batido com quarto e sala. Susana imediatamente pensou na casa de seus pais. Você sabe algo mais sobre a casa? Perguntou, temendo a resposta. Soube que as mulheres do vilarejo estão fazendo a limpeza para nós. Ela esboçou um sorriso. Que prestativas! Algo mais? Sim, respondeu ele, virando-se conforme falava. Parece que não há vidros nas janelas, mas há venezianas que devem deixar o ambiente confortável. Não tem vidros? Pensou Susana. E não teremos luz natural quando as venezianas estiverem fechadas? Sentou-se, ninando o bebê para se acalmar, quando um pensamento se revelou. Se é lá que Deus quer que estejamos, então lá é o melhor lugar para nós. A família Wesley passou 7 anos em South Ormsby e depois se mudou para uma casa maior em Epworth, para abrigar a família que não parava de crescer. A senhora vai abrir uma escola para nós em Epworth? Perguntou uma das crianças enquanto recolhiam a louça e o giz pela última vez na casa antiga. Claro que sim, respondeu Susana. Iniciei a escola quando seu irmão mais velho tinha idade suficiente para começar a aprender e vou continuar até que todas as meninas aprendam. E qual é a lição mais importante que devemos aprender? A menina indagou. Ler, escrever ou saber contar? Tudo isso é importante, respondeu a mãe, mas a lição mais importante é que preciso confiar em Jesus para ser salvo. Não há nada neste mundo mais importante do que isso. A senhora Wesley tem uma escolinha na casa pastoral, disse Samuel a alguns membros de sua nova congregação. Ele estava radiante porque mais crianças passaram a frequentar a escola, onde sua esposa lecionava das 9 ao meio-dia pela manhã e das 2 às 5 da tarde. Ela ficaria mais feliz ainda se alguns pais dessem alguma contribuição financeira à escola, já que eles estavam sempre precisando de dinheiro. A mulher do Sr. Wesley é muito exigente, era o comentário que circulava pelo vilarejo depois de que 2 crianças locais entraram na escola. Ela é muito rígida, reconheceu uma das crianças quando lhe perguntaram sobre a professora. Na verdade, é rigorosíssima, mas muito justa. A senhora Wesley está realizando cultos aos domingos na casa pastoral, foi o comentário de outro dia. O marido dela está longe de casa e, embora o auxiliar esteja pregando pela manhã, ela acha necessário realizar cultos à tarde também, disse uma das vizinhas de Susana à amiga. Você quer ir ao culto hoje? Claro que sim, respondeu a amiga. Você notou como os filhos dos Wesley prestaram atenção na mensagem pregada pela mãe? Comentou a vizinha no caminho de volta para casa. Notei, respondeu. Não é à toa que o meu Tommy tem aprendido tanto com ela. Usem a cabeça. Susana não cessava de incentivar os seus filhos e as demais crianças. Em tudo, pensem por vocês mesmos. E a coisa mais importante em que pensar é esta: para onde vou quando morrer? Você pode decidir não acreditar em Deus enquanto está vivo, mas você acha que Deus vai aceitar isso no dia do juízo final, quando você lhe disser que não acredita na existência dele? Em 1709, quando o fogo tomou conta de sua casa e seu filho John, de 5 anos, foi retirado das labaredas são e salvo, ela aproveitou para lembrar a família de que um dia todos teriam de estar diante do Criador. Samuel logo providenciou uma casa nova e quando se mudaram, Susana escreveu seus pensamentos em seu diário. Outra casa nova e também firme. Fico feliz porque é de tijolos. É muito mais seguro do que madeira, acrescentou, lembrando-se do incêndio. Acho que o fato de a casa nova representar um recomeço tem me feito lembrar do passado. Não foi fácil, mas sou tão grata a Deus. De nossos 19 filhos, 10 ainda estão vivos, embora a pobre Mary esteja aleijada. Alguns já se converteram
e isso me enche o coração de alegria. Vou orar até o dia da minha morte para que os demais se convertam e para que Deus, por meio dos meus filhos queridos, espalhem as boas novas de que Jesus Cristo é o Salvador. Conforme os anos foram passando e os filhos saindo de casa, Susana passou a escrever cada vez mais em seu diário, sobretudo porque estava difícil conviver com o marido. Sinto que Deus está chamando Charles e John para pregar o Evangelho, escreveu. Meu coração está jubiloso. E eles realmente se tornaram pregadores, 2 dos pregadores mais famosos da Inglaterra. Assim como a mãe, tinham personalidade, também como ela, deixaram a igreja em que foram criados, mas não ingressaram em nenhuma outra. Fundaram a Igreja Metodista, que desde então vem se difundindo por toda a Inglaterra e em muitos outros países no mundo. Você sabia? Às vezes, as pessoas nos pedem para usar a cabeça. Isso significa pensar, refletir sobre algo. Vamos ver alguns fatos sobre o cérebro, que talvez você desconheça. O cérebro de um adulto pesa cerca de 1,3 kg. É formado por mais ou menos 15 bilhões de células. Seu corpo todo é controlado por 3 partes diferentes da região cerebral. O cérebro é responsável pelos movimentos do corpo, ajuda você a pensar e a reter informações e também controla suas emoções. O cerebelo controla seu equilíbrio e permite a coordenação de seus braços e suas pernas. O bulbo é bem pequeno e regula os batimentos cardíacos e a respiração. O cérebro é uma máquina maravilhosa e não é fruto do acaso. Foi Deus quem o criou. Lembre-se, Susana pensava por si mesma, tomava decisões sozinha desde criança. O mais importante, porém, é que ela orava antes de tomar suas decisões. É ótimo pensar por nós mesmos, mas é importante ainda pensar no que Deus quer para nós. Nossas ideias e decisões podem dar errado quando não pedimos a orientação de Deus. Pense nisso. Susana disse que qualquer lugar para onde Deus nos mandasse seria o melhor para eles. Às vezes, precisamos até mudar de cidade. Pode ser um momento muito difícil e de grande ansiedade. Quando você confia em Deus, sente que Ele sempre escolhe o melhor para você. Peça a Ele que lhe mostre como servi-lo, seja onde for. Vamos orar? Senhor, ajude-me a obedecer ao Senhor e a ter fé em todos os momentos de minha vida. O Senhor sempre me acompanha aonde quer que eu vá. Ajude-me a obedecer a sua palavra onde quer que eu esteja. Amém. Então, essa foi a parte 3, o capítulo 3 de Susana Wesley. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no capítulo 4.